Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Beleza Pode. Esse podcast incrível, onde a gente traz profissionais que nos inspiram e irão te inspirar também. Eu sou a Grace Machado, fisioterapeuta, professora, e juntamente com meu colega, Leonel Thomas Bosa, iremos apresentar agora a Marina Madruga. Vou contar para vocês a impressão que eu tive ao abrir o Instagram da Marina. Primeiro, eu choquei. É um Instagram maravilhoso, onde ela se mostra uma mulher linda, poderosa, empoderada, sarada, tatuada, a mulher moderna dos 40 anos de agora. Então, tu poderia te apresentar, eu vou começar ao contrário, nosso podcast, eu sempre deixo essa pergunta para o final. Eu quero saber o que tu faz para ser tão linda, empoderada e maravilhosa, porque o teu Instagram, assim, eu choquei quando eu vi. De tão linda que tu tá. Ai, gente, obrigada pelo convite, Grace, obrigada, Leonel, obrigada a vocês e obrigada por esses momentos, né, que é muito bom a gente poder ter esses momentos, compartilhar um pouco, tanto de saúde, de profissão e também de vida pessoal. Bom, obrigada pelas informações, né, pelas impressões, que legal. Então, quem é a Marina, né? A Marina é uma, como é que eu posso falar para vocês? É uma apaixonada pela vida, né, apaixonada também pela profissão. Meus hobbies, eu brinco que a minha terapia foi ir para atividade física, então é uma coisa que me inspirou bastante. Eu sempre gostei de fazer atividade física, sempre fui adepta, por exemplo, yoga, né, academia, sempre gostei muito, mas assim, a minha virada de chave mesmo, confesso para vocês que foi depois da gestação e próximo aos 40 anos, sim. Né, eu nunca tive problemas com a idade, nunca foi nada assim que eu disse, né, se aproximou dos 30, se aproximou dos 40, não foi um problema para mim, mas confesso para vocês que aos 40 eu posso dizer assim que é uma nova fase. É uma nova fase que é aquela coisa, eu sou eu comigo mesma, a impressão que eu tenho, eu consigo expor as minhas vontades e as minhas questões, eu não tenho problema de me expor também, não tenho problema de também me identificar com uma coisa a mais ou com outra, isso não tem sido nenhum problema, assim, tô bem comigo mesma, tô bem com o meu corpo, tô bem com a minha cabeça, que também é muito bom, e me deixa contente também, assim, que eu percebo que muitas mulheres que vêm até mim, elas começam a me dizer assim, olha, eu comecei a malhar, por exemplo, depois que eu olho os teus vídeos. Então, às vezes, algo que a gente pensa assim, será que eu não tô me exibindo muito? Será que eu não tô me expondo muito? Não. Sabe? Marina, não. Quando eu vi as tuas fotos lá, tu me inspirou. Eu pensei, eu preciso malhar mais, eu preciso me cuidar mais, né? E eu acho que esse olhar a gente precisa ter, né, no nosso grupo de mulheres. E uma das coisas que eu gosto muito de falar em aula é sobre isso. Eu não preciso ver a outra como uma concorrente. Com certeza. Eu posso vê-la como inspiração e crescer e melhorar como pessoa, né? Eu preciso ser melhor que ontem. Isso é muito legal, sabe, Grace? Assim, eu percebo isso, tem paciente que chega no consultório e elas me mandam fotos, né? Aí elas começam a me dar os depoimentos, colegas e amigas e pacientes assim, olha, tô indo, daqui a pouco a gente tá junto lá. Eu digo, vamos lá, que todo mundo consegue, né? Um passinho por vez, mas a gente consegue. Então agora a gente vai fazer as apresentação formal. Né? Então, Marina, só complementando o que a Grace falou de você inspirar, né? Eu acho assim que... E a Grace levou a reflexão da Grace, tipo, nossa, ela malha, ela faz isso, ela faz aquilo. E me fez lembrar agora de um chefe que eu tive ainda na Embrapa. E aí ele falava o seguinte, tempo é uma questão de preferência, né? Porque, de fato, o nosso dia a dia é muito corrido, mas se você conseguir programar tudo, você vai conseguir fazer, né? Então, isso me lembrou agora nesse bate-papo de vocês aqui. E é bem assim, né? Eu comento que quanto menos tempo eu tenho, mais tempo eu tenho. Mais coisas eu faço com menor espaço de tempo. Se eu tenho tempo vago, gente, meu Deus do céu. Aí aquela coisa vai arrastada, não faço nada, assim, não consigo fazer. Agora, se eu tenho o tempo todo programando o tempo, olha, dá tempo pra tudo. Exatamente. Então, vamos lá, gente. Já aproveitando, chamo vocês para, se vocês estão curtindo esse bate-papo maravilhoso, aproveita, curte, deixa o seu like aqui, nos siga nas redes sociais, @belezapod. E inscreva-se no nosso canal também, deixa o seu joinha, né, Léo? Perfeito, isso aí, gente. Então vamos lá.
Doutora Marina Madruga, doutora e mestre em odontologia, especialista em prótese e harmonização facial funcional avançada e mãe da Esther. Isso, é isso mesmo. Que é o que eu digo que é o meu maior título, né? O meu maior título é ser mãe da Esther. Foi até eu comentei com vocês, e isso é verdade, assim, sempre tive muita vontade de ser mãe, né? Acabei sendo mãe mais tarde, mas foi uma satisfação muito grande, assim, eu digo, é minha referência total de ser humano, né? Meu maior título realmente é ser mãe dela, me orgulha muito isso. Mas assim, gente, por mais que eu sempre quis ser mãe, é algo que eu não fiz o glamour todo. De que maneira que eu não fiz esse glamour, assim, eu sempre acho que a gente se tem essa vontade, não que eu seja contra quem abdica de tudo para ser mãe, mas eu acho que se tu tem a tua vida profissional, tem a tua vida pessoal, tu conseguir conciliar a maternidade depois disso e seguir sendo você mesma depois daquele período inicial, isso é muito bom. E eu posso afirmar com certeza para vocês que eu sou uma nova Marina. Tem até é engraçado que a Grace falou a percepção dela, mas é uma percepção extremamente verdadeira. Se pega o meu Instagram, ele tem uma sequência cronológica, né? Antes de gestar, gestando, pós-gestação e a Marina atual, que eu me considero muito mais completa em todos os sentidos, muito mais autoconfiante, muito mais plena. E eu acho que é uma das coisas que a maternidade dá. E em questão à minha vida profissional, vou contar para vocês como é que começou, né? Então, assim... a gente quer saber como é que foi essa transição, que hoje você faz mais, faz só unicamente a ROF. Somente a ROF, né? E aí, conta pra gente como é que foi essa transição, como foi tudo isso, né? Essa mudança de carreira, porque querendo ou não, né? Sair dos dentes e ir todo pra ROF. Gente, foi uma mudança gradual e foi um pouco, como é que eu vou dizer para vocês? Eu digo que a ROF me escolheu, não foi o que eu escolhi, né? Eu sempre quis muito trabalhar em odontologia, sempre busquei muito a odontologia estética, que sempre foi minha paixão, assim. Fui para a parte da prótese, eu sempre gostei de trabalhar com os laminados, estava indo tudo muito bem. Não sei dizer porquê, comecei a dar uma desanimada. Desanimei, assim, parece que faltava alguma coisa. Fui pro mestrado, achando assim, daqui a pouco, né, nunca pensei em docência, mas, né, eu gosto um pouco de, né, sempre estava ali no meio, quem sabe, né, vou para a parte da docência, isso também vai me fazer bem. Fui para a docência, foi legal, aí passei pro mestrado, ingressei no doutorado direto, assim. Quando fui pro doutorado, gente, eu peguei e fiz um trabalho clínico, para quem acompanha um pouco isso, é bem difícil, é bem desgastante, é muito trabalho mesmo, né? E aí um colega meu que fez o doutorado comigo, ele era da Universidade de São Paulo e eu da Universidade Federal de Pelotas, e a gente fazia junto a pesquisa. Ele fazia a parte cirúrgica e eu a parte reabilitadora. Um dia ele chega para mim e fala assim, olha, amiga, tem um curso que estão dando agora, uma coisa nova que está surgindo aí, né? É dos agregados plaquetários e tal, que está se usando para implante, para parte cirúrgica, mas vamos falar de uns taus de fios. Não tenho nada a ver com isso, ele me disse, mas eu acho que tu vai gostar. E eu, vamos, né? Vamos, já estava meio assim, disse, vamos ver, quem sabe é uma área nova. Gente, comecei no curso, esse curso, a parte de agregados, confesso para vocês que pouco atuo, quase nada, né, em caminho para fazerem atuação de parte de agregados plaquetários, mas fui apresentada aos fios. Isso em meados de 2015 e 2016. E desde então, eu comecei a trabalhar com os fios nesse curso, eu comecei a me aperfeiçoar em fios e eu nunca mais parei. E aí a mudança foi automática. Foi automática, eu tinha uma clínica em parceria com um colega ortodontista, a gente trabalhava também juntos, trabalhamos juntos durante mais de 10 anos, eu digo que foi meu melhor casamento, porque é o que mais durou. Foram 12 anos de casamento, nunca brigamos, terminamos com muita amizade, mas aí eu avancei para uma outra área, né? Então montei minha própria clínica, né? E foi um passo, eu tinha duas situações, assim, ou dava um passo muito grande, que realmente foi um passo muito maior do que eu tinha duas situações, ou manter, ou daqui a pouco, não deu certo, a gente tem que retornar, né? E desde então, gente, foi uma satisfação muito grande. Então, acho que foi essa mudança também que aconteceu. No meio do doutorado, eu gestei, no meio do doutorado, eu ganhei o bebê, eu tive que parar um pouquinho, depois segui, terminei, finalizei o doutorado, a Esther já com um aninho ali, mas assim, gente, foi satisfatório e hoje, né, eu só trabalho com a ROF. Então, a aula também foi algo que me escolheu, porque começaram assim, tu não quer dar um curso de alguma coisa? Tu não quer dar aula? Porque eu já dava aula no mestrado e coisa.
E aí foi indo, e aí a profissão me escolheu. Hoje eu sou extremamente realizada no que eu faço. Então, Mas- isso é muito bom. Eu acredito que a gente passa por várias fases aí de transição, de mudanças, né, ao longo das nossas vidas. E uma dessas fases, eu não sou mãe, mas eu vejo nas minhas amigas aí que são mães, que no momento que tu tá gestando, né, o teu bebê, tu te transforma numa nova mulher. Tu busca aí melhor qualidade de vida, tu busca uma alternativa para conseguir gerir tudo isso. Carreira, marido, casamento, o bebê, né? Tu vai precisar ter tempo para tudo isso. E eu vejo muitas mulheres, então, iniciando na carreira de harmonização, tanto facial como corporal, quando elas veem que pode ser, eu consigo conciliar uma clínica, um consultório, vou ter tardes e turnos livres, né? Uhum. Para o meu bebê. E eu vejo, então, assim, uma mudança de muitas mulheres que são enfermeiras, farmacêuticas, biomédicas, trabalhando em outras áreas, que elas vêm nos procurar, então, para cursos, elas iniciam uma nova pós, quando elas estão gestantes ou quando acabaram de ganhar o bebê. Então, acho que tem uma transformação na mulher. Ela decide ser empreendedora nesse momento. Então, eu vejo isso muito claro, assim, nas minhas amigas, o quanto elas cresceram, amadureceram e buscam alternativas aí nesse período. É uma mudança grande, é desafiadora. Diga, a maior é assim, a maior e digamos, é o maior e o mais conflitoso desafio da vida, porque você não vai chegar um dia assim, não, agora eu não te quero mais, né? É da vida inteira, né? É da vida inteira. E é um ser que depende de você, né? Depende para se inspirar, depende para boas referências, para bons hábitos, para educação, para tudo, para criar um ser humano que respeite os outros, né? Que seja com bons princípios. Então a gente fica se cobra, de certa forma a gente se cobra muito mais, né? Porque eu não vou poder ter mais aquele sono inteiro da manhã, né? Ou fazer a noitada, porque amanhã não tem ninguém que vai me acordar de manhã. Vamos tomar café, mamãe? Então, né? É diferente, né? E te cobra também teus horários de trabalho, tuas viagens, mas é uma recompensa maravilhosa, assim, não tem preço, é muito bom. E outra fase muito bacana que tem de transição é quando a mulher tá pensando em se aposentar, tá mudando de profissão. E eu tenho uma história muito linda sobre isso. De uma aluna minha que é difícil eu não se emocionar agora. Que ela chega um dia, ela já era profissional de educação física, já tinha feito uma outra faculdade antes disso, então seria a terceira faculdade que ela está fazendo agora, aos 59 anos. E dela, um dia ela chega assim, meio cabisbaixa, naqueles dias quando a gente não tá tão legal, assim, não tá tão empolgada com as coisas, de repente fez uma prova difícil, de repente foi um dia difícil para ela. E eu sempre, quando eu entro em sala de aula, eu gosto de colocar muita energia no que eu faço. Eu faço por amor e gosto dessa minha entrega. Então, eu sempre digo, chego com um bom dia bem alto, falando bem alto, dando como é que vocês estão, gurias? E ela, ai, prof, hoje eu não tô legal. Ela tem 59 anos e está passando por essa fase de transição, se aposentando da educação física e indo para a área da estética. Ai, hoje não tô tão legal. Eu vejo tantas peles lindas das minhas colegas, né? Elas tão lindas e maravilhosas. E eu não me sinto assim. Como é que eu vou ter paciente? Como é que eu vou ter cliente depois? E daí eu nem pensei na resposta e já respondi para ela, disse assim, pode parar, pode levantar essa cabeça, tu é uma mulher linda, maravilhosa, e todas as mulheres da tua faixa etária vão te procurar para os tratamentos estéticos, porque vai ser tua referência. Quando eu falei aquilo, parece que uma luz dentro dela brilhou mais. Sim. E todos os dias, quando eu encontro ela, eu vejo essa luz. Do quanto uma frase que às vezes a gente fala em sala de aula muda a vida das pessoas. E eu acho que é isso que nos move. E são essas pequenas coisas aí que nos fazem profissionais diferenciados no mercado de trabalho. Ah, mas com toda certeza. E isso é muito bom, né? A gente se emociona e acaba se inspirando também, né? É todo um processo, assim. Eu tenho um caso de uma aluna parecido, vou contar bem rapidinho. Mas ela, a mesma coisa, ela chegou para fazer a pós, né? Fazer a pós em harmonização, a gente tinha um consultório e ela é do interior de Santa Catarina. E aí ela assim, ai, porque eu não sei se eu faço, porque eu sei que eu vou ser mais lenta do que o pessoal mais jovem, né, tudo, mas eu quero muito isso, eu quero muito.
Ela nunca me contou todos os detalhes, mas eu sei que alguma coisa no passado dela não a fez muito bem em termos de relacionamento, mas ela nunca contou. Então ela buscava se reencontrar e também se mostrar da maneira que ela é. E ela fez os procedimentos, e ela fez tudo, ela sempre estava muito disposta, às vezes não tinha aquela coisa de final de curso, às vezes os alunos abandonam, mas ela estava sempre lá, sempre em todas as aulas, foi até o final. Gente, você pega o antes e depois dela, não é só o que ela mudou fisicamente pelos tratamentos, mas o quanto iluminada, exatamente isso, quanto iluminada ela tá de se reencontrar e ver assim, eu posso também, né? Então isso é muito, muito legal. E tratar pessoas reais, né, reais de todas as faixas etárias, isso é muito bom e deixa a gente muito, muito satisfeito, né? Deixa a gente muito contente, a gente percebe assim, eu não tô trabalhando só com algo que às vezes coloca assim, mas quem faz harmonização, quem trabalha com beleza é algo fútil, né? É algo, sempre coloco por esse lado. E eu digo, gente, não é. Não é nada disso. Isso é o Beleza Pod, né? Isso é o Beleza Pod trazendo profissionais que se Lembrando, inspiram. né, Léo, que quem tá gostando aí, a gente tá adorando esse bate-papo aqui, já encaminha aí pra tua amiga, pra tua colega que tá precisando ouvir essas palavras de inspiração. Então já encaminha o vídeo pra ela, já dá um gás aí na vida profissional dela, que é isso que a gente busca. A gente quer trazer profissionais pra te inspirar e inspirar todas as mulheres e pessoas que estão na nossa volta, né, Léo? Isso aí mesmo. Sabe que isso me fez lembrar Eu passei por um período profissional em que eu pensei, eu não estava satisfeito, né? E aquela coisa que a gente estava conversando antes, né? O público que a gente mais, eu digo a gente, no modo geral, nós aqui, nós três, de trabalhar, que são mulheres, né? Mulheres que fazem por onde, mulheres que fazem por si e pela família, né? E quando eu digo isso, eu estava numa fase que eu estava atendendo muita menina, né? E não que isso seja, não seja gostoso, não seja, mas aí me levou, mas as queixas que vinham muito eram umas coisas que, tipo, cada um tem um calo que aperta, né? Né? E que machuca e que dói, e beleza. Mas aí quando vinham com queixas que, tipo, cara, isso não vai fazer toda a diferença na tua vida, tem muito mais para você olhar, né? E aí me levou a pensar, nossa, eu realmente tô vivendo uma estética fútil, uma estética, sabe? E naquele dia, eu fui atender em Santa Cruz e tinha uma paciente que ela já fazia muitos procedimentos comigo há uns 2 anos, assim. E ela chegou pra mim e falou, nesse dia que eu estava assim, né, bem caído mesmo, ela falou, Leonel, eu tenho que te agradecer porque tu mudou a minha vida. Hoje eu consigo me olhar no espelho e enxergar a pessoa que eu sou, sabe? E nem foram grandes as mudanças, não foi uma harmonização facial com 20 seringas, não foi nada disso, sabe? Mas é aquele cuidado da mulher estar se cuidando, né? E se sentir empoderada. Né? É muito legal. E eu acho isso maravilhoso na nossa área. Eu muito acho bom. isso assim, ó, E incrível. Léo, isso acontece muito com as mulheres quando a gente faz 40 anos, tá? Parece que vira uma chavinha dentro de ti e tu não te preocupa mais tanto com a opinião do outro. Tu quer te sentir bem, sabe? Parece que as coisas mudam, muda o teu olhar do mundo, assim. Tu pensa, não, eu preciso estar bem, eu preciso realizar os meus sonhos, eu preciso fazer o que eu tenho vontade, eu preciso aproveitar os meus amigos, a minha família, e eu quero ter mais tempo para isso. E é muito bom. Aham. Muito bom. Então eu vejo que isso acontece também quando a mulher aí tem essa nova transição, quando faz 40 anos, ou quando faz 45, ou quando faz, né, 50. É muito legal. Eu Que a acho gente muito se legal, transforma. assim, é muito legal. Eu digo, eu faço aniversário agora, próxima semana. Tô fechando 42 anos. E assim, mas não sei o que. Eu digo, gente, eu adoro. Eu vou dizer assim, eu gosto muito. Porque eu vou dizer assim, eu me sinto muito, eu não me trocaria por eu mesma de 22, por exemplo. Sabe, eu não gostaria, eu acho que foi a fase, legal, foi tudo, não que eu não gostei de viver os meus 22, mas eu gosto muito mais de viver meus 42, sabe, me sinto muito mais plena, me sinto muito mais Marina com meus 42, sabe? Eu sempre digo que a pessoa que nós somos hoje, ela é reflexo de tudo que a gente já passou,
né? Então, eu me gosto muito mais hoje, né, Leonel, minha cabeça de pensar hoje, do que quando eu tinha 20 anos, né? Então, eu acho que a gente, quando a gente está satisfeito com a gente hoje, tudo isso é reflexo do que a gente já viveu e tudo mais, né? É muito bom. Marina, Sim. você trouxe que você teve essa tua jornada dentro da Hoff, dentro dos fios. Me conte um pouquinho, eu vi que você tem trabalho com a técnica de fios da Coreia. Me conte um pouquinho Isso. dessa... Então, assim, quando comecei lá em 2015, 2016, como eu contei para vocês, eu conheci os fios com quem hoje ainda é o CEO da maior empresa de fios dentro do Brasil. Então, eu acabei sem saber ou sem querer, crescendo junto na minha profissão, junto com a empresa, que é a empresa que até hoje comecei a trabalhar com os materiais deles, hoje sou speaker da empresa, mas eu acredito por estar sempre trabalhando ali junto. E a empresa cresceu muito, então foi um segmento muito grande. Tive a oportunidade de fazer um treinamento na Coreia, né? Então, eu já trabalhava com algumas técnicas, sempre estudei, porque o berço, né, dessa parte, muito berço da estética, é na Coreia. Eles têm materiais maravilhosos, se preocupam muito com qualidade de pele, né? E esse material, ele começou lá. Na verdade, os fios, eles começaram para serem utilizados em cirurgias estéticas, cirurgias delicadas, como cirurgias cardíacas, cirurgias vasculares e oculares, porque pela qualidade de aproximação aos tecidos que esse material confere, né? Então, daí ele começou a evoluir na Coreia para o material da estética, vendo assim, se eu tenho uma melhora de resultado aqui, vou ir para a face, para o corpo, e começou a ter os resultados. Então, sempre foi uma vontade muito grande de conseguir, né, ir lá e conhecer um pouco mais lá. Então, tive a oportunidade de ir, fiz treinamento, né, com técnicas coreanas, fiz treinamento dentro de hospital, conheci as fábricas, tive todo esse treinamento de como são feitos os materiais, realmente ter toda aquela qualidade de segurança do material que a gente trabalha, né, que isso também é muito importante, trabalhar com materiais seguros, registrados, para a gente não ter esse tipo de problema. E hoje, as técnicas que eu mais uso, então, são essas. Então, a gente trabalha tudo, como a gente chama, técnicas coreanas, técnicas inversas ou técnicas antigravitacionais, que a gente consegue sustentar o tecido em direção ao processo que ele houve a queda. Então, é só a gente pensar um pouquinho assim, o nosso processo de envelhecimento facial, ele é de trás para frente, de cima para baixo. Então, a gente sustenta em direção a essa região que houve a queda. E a gente consegue, com esse material, dar sustentabilidade, e além disso, por ser totalmente biocompatível ao organismo, ele é absorvido e aumenta a espessura dérmica, estimulando a produção de colágeno. Né? E aí eu falo uma frase que é engraçada, mas é verdadeira, que a gente produz colágeno, a gente ganha até no máximo 25 anos, depois a gente compra. Né? Então, assim, se eu não comprar o meu colágeno, se eu não fizer minha poupancinha de colágeno, o negócio é só ladeira abaixo, né? Então, é só flacidez, infelizmente, é só aquelas coisas que a gente não gosta. Mas os fios, eles nos proporcionam muito isso. Lógico que a gente trabalha sempre sinergicamente com outros materiais. Então, toxina, preenchimentos, bioestimuladores injetáveis, eletroterapia são muito bons. Mas esse material, ele é muito versátil e é muito seguro de trabalho. Então, isso me dá muita segurança no que eu vou conseguir oferecer para o meu paciente, com segurança de resultados e previsibilidade, né? E para os alunos também, assim, todo mundo fica, mas vai botar aquelas cânulas grandes dentro da face. Ele é muito seguro e é muito tranquilo, né? Então, comecei a trabalhar, sou uma apaixonada realmente por essa técnica, porque eu vejo resultados e eu gosto da segurança que ele nos passa, né? Eu não vou ter, por exemplo, uma intercorrência muito grave com os fios, né? A intercorrência maior está no aparelhinho externo. Se ele não sabe operar, aí a gente vai ter um problema que aí, lógico, né? É um problema que tem com qualquer coisa que a gente for trabalhar. Mas ele é muito seguro. Então, isso eu sempre defendo, assim, porque eu gosto de ensinar e gosto de trabalhar com eles também. Olha que bacana. Nossa, e ter a oportunidade de ir lá nesse berço, né, na Coreia lá, e fazer o treinamento com eles é muito maravilhoso. E foi toda uma experiência muito bacana, além da experiência de conhecer a técnica, de estar com eles, de outra coisa muito legal, eles respeitam muito os brasileiros. Muitos, 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 eles respeitam na qualidade de técnica que a gente tem, porque eles são lá, como é um valor diferenciado do que chega a nós, obviamente, lá eles usam tudo muito, e a gente sabe que materiais bioestimuladores são números dependentes, né? Se eu não coloco, eu vou ter o bioestímulo conforme a minha quantidade de produto, né? Então lá eles conseguem
ter essa oferta muito grande. E nós, brasileiros, a gente adapta tudo conforme a nossa realidade também daqui, e a realidade que chega de valores aqui. Então, eles ficaram assim, a gente operando dentro do, né, com os cadáveres todos e dentro do hospital, e eles olhando, faz de novo pra eu ver, porque eles ficaram assim, como que você consegue sustentar o tecido que eles usariam? Por exemplo, 20 fios, a gente consegue com 8, com 10, com metade, né? Então é muito legal. E outra coisa que foi muito bacana é conhecer outra cultura. Então, realmente, eu me atirei mesmo. Tem que comer polvo, uma coisa que é bem característica dele. Vai lá no mercadão deles lá e vai comer polvo cru. Vamos comer polvo cru. Tipo, eu fiz tudo, mas foi muito legal. É muito bacana mesmo, é muito legal. Marina, eu acho que tu poderia explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo que de uns 2, 3 anos para cá teve esse boom de dentistas trabalhando com harmonização. Então, o que o dentista ele pode realizar, o que ele pode fazer? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os procedimentos aí aprovados, né, pelos cirurgiões dentistas. Tá, então assim, a nossa área de atuação de cirurgião dentista é a área de região de cabeça e pescoço. Então, a gente se limita realmente da inserção aqui da região de tríqueo, inserção capilar, até a base de pescoço, né? O que difere os cirurgiões dentistas de outros profissionais que trabalham com harmonização? Os outros profissionais, eles trabalham também com corporal. Nós não trabalhamos com corporal, nossa área é restrita, porém para nós também englobam as cirurgias, né? Então a gente trabalha com algumas, com cirurgias como as bichectomias, né? Que quando bem indicado tem excelentes resultados, que é onde se tira aquela gordura de bichá, que é uma gordura que para alguns pacientes eles vão acelerar o envelhecimento pela queda e para outros a gente tem que controlar se é ou não necessário tirar, então é um pouco contraditório, mas se bem indicado tem resultados muito bons. Se pode fazer também a lipo de papada cirúrgica, né, porque se tem quantidade anestésica adequada, se faz a utilização de cânula, se utiliza essa região para lipar. Tem alguns estados, eles liberam ou não a otomodelação também, mas aí isso vai do conselho de cada estado, né, e a rinomodelação estruturada, que chama, que é com suturas internas, com os fios. Também, né, essa que não tem, no caso, rebatimento nasal, né, que não seria uma rinoplastia, isso se pode fazer com a sustentação, né, mas outras cirurgias não são. O lip lift também, mas sempre tem que ter muita cautela, Grace. Cautela em que sentido eu falo? O profissional que faz as partes cirúrgicas, ele tem que ser muito bem habilitado, senão a gente causa um defeito estético. O dentista ele também pode trabalhar com aquela aplicação das próteses? Sim, das próteses também, mas normalmente tanto a prótese mental, né, quanto a prótese mandibular, mas normalmente quem faz essa área são bucomaxilos, né, porque aí faz que nem a cervicoplastia, que aí não se fica só sobre a gordura de submento, que ela amplia mais, se tem sutura de músculo, né, para poder ter aderência quando fica com muita flacidez, aí é indicado que procure um bucomaxilo, porque aí se faz até mesmo a nível de bloco hospitalar, porque é onde se consegue melhores resultados e segurança do paciente. Tem um Instagram que eu sigo sobre bucomaxilo, que eu acho incrível, as grandes transformações assim que eles fazem, sabe? Eu fico, nossa senhora, que delícia que deve ser trabalhar com isso. É muito bom, e quando a gente consegue também trabalhar a nível multidisciplinar, é bem bacana, porque às vezes o paciente ele tem um defeito ósseo, né? Então a gente, não adianta assim, por mais que o paciente, não tem mento, por exemplo, mas o defeito dele é cirúrgico, né? Então é uma anomalia, vamos dizer assim, uma má formação óssea. Então a gente pode tentar em contato com o bucomaxilo, vamos fazer então um avanço dessa sua mandíbula e depois a gente consegue fazer a refinação, né, de todo o tratamento, ou tem uma má formação dentária. Vamos trabalhar com um ortodontista, vamos posicionar esses dentes e aí depois eu me encaminho para um profissional de harmonização para sim ele poder harmonizar da melhor maneira e fazer essas compensações que estava faltando na ortodontia. Então é sempre legal a gente compor junto. O que eu acho bacana, já aproveitando esse gancho da Grace, da pergunta da Grace, que depois dos dentistas, isso a gente tem que reconhecer, qualquer profissional da área da estética e da harmonização facial, que depois que os dentistas dominaram e começaram a trabalhar e começaram a injetar mais quantidades de ácido hialurônico, foi o boom da Hoff, né? Porque até então a gente via preenchimentos de 1 ml, de 2, de 3, e eu vejo que quem foi digamos, pioneiro na técnica de harmonização facial em colocar maior quantidade de ácido hialurônico partiu dos dentistas, né? E eu acho que esse mérito é de vocês. A própria medicina tradicional, a gente não via isso. Era quantidades muito cautelares de ácido hialurônico.
né? Então, até hoje, mas eu espero, né? Eu espero, porque eu acho que tem mercado para todo mundo, assim, e tem bons profissionais em todas as áreas. Então, eu espero que esse tipo de integração aqui, que a gente conseguir entregar, né, profissionais de diversas áreas, que sigam cada vez mais, né? Porque, assim, cada vez que a gente une mais e a gente consegue setorizar cada vez, ou assim, eu trabalho mais com essa parte, mas a Grace é extremamente habilidosa na outra, por que não trabalhar em conjunto, né? Então, às vezes, a gente tem um pouco a parte que envolve conselhos, às vezes tem um pouco até de preconceito com um conselho ou outro, né? Eu acho que tem que deixar cair, porque assim, eu atendo profissionais de todas as áreas. Né, profissionais médicos que vêm, eu só faço harmonização, então profissionais médicos, né, que vêm fazer harmonização comigo, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, várias áreas que trabalham também com isso, que vêm ser meus pacientes. pacientes né? e alunos, muitas vezes, né? Pacientes e alunos, exatamente. Isso tudo define o que é harmonização facial funcional. A harmonização facial funcional é isso, a gente conseguir, a harmonização facial funcional é eu conseguir trabalhar tanto a função do paciente, é bem isso, alguma dificuldade que ele tenha, dificuldade ou assimetria, ou como eu falei assim, a gente não pode chamar de anomalia, mas como alguma deficiência óssea, esquelética ou, né, dentária, por exemplo, que eu consiga organizar essa funcionabilidade dele e aí depois eu harmonizar da melhor maneira possível, né? Então, é o mais legal, porque falando de maneira esquelética, por exemplo, se o paciente ele tem uma mordida invertida, não adianta tentar superprojetar um lábio, superprojetar, porque a ação muscular dele óssea sempre vai ganhar. Então, eu tenho que saber que ali eu tenho um percurso um pouco inverso, né? Eu tenho que começar um pouco, recuando um pouco, melhorando, para depois, então, eu oferecer a parte estética. Eu sei que às vezes é difícil para o paciente conseguir compreender isso e aceitar. Porque se ele se determina normalmente, eu quero agora isso, né? Normalmente é assim. Mas às vezes a gente tem que tentar expor para o paciente e recuar um pouquinho, né? Vamos ganhar um pouquinho de tempo aqui para depois de ter um resultado excelente mais adiante. E eu acho que o trabalho dentro da harmonização e o sucesso, né, dos resultados que a gente vai ter dentro da harmonização sempre está nessa consulta, nessa avaliação, nesse alinhamento da expectativa, né? Eu acho que quando você consegue explicar de uma maneira que o paciente consegue te ouvir e entender o que você está programando para ele, eu acho que aí é a chave do sucesso, tanto para qualquer uma das áreas, dentistas, biomédicos e tudo mais. Tem que haver esse alinhamento, né? Porque a gente sabe, a gente vive num mundo cada vez mais doido, né? Onde todo mundo quer um resultado agora, no estalar dos dedos, né? E que às vezes não é possível. É preciso se fazer esse preparo antes, é preciso se encaminhar este paciente a um profissional, né? Muitas vezes o próprio dentista, e que para a gente conseguir fazer, né, o nosso trabalho bem feito e trazer um resultado natural e harmônico para aquela face, né? Com certeza. Eu sou professora em pós-graduações aí na área de avaliação facial e corporal. Então, me chamam bastante para falar sobre essa parte de avaliação. E eu sempre falo muito essa questão, né, para os meus alunos, da importância de a gente ter uma anamnese que vai ter 3, 4 páginas, a importância de eu sentar com o tempo e entender o que esse paciente busca, né? E então, às vezes, o que eu estou enxergando como profissional é uma coisa, e a queixa principal, que é o que incomoda o meu paciente, é totalmente diferente. Totalmente diferente. E eu sempre também gosto de falar da importância do profissional dar uma aula. Então, eu preciso explicar para aquele meu paciente que talvez a queixa dele, o melhor é fazer uma cirurgia plástica. E tá tudo bem, E tá né? tudo certo. E daqui a pouco ele vem e diz que não, que nesse momento não gostaria de fazer uma cirurgia plástica, que prefere fazer outros procedimentos. E eu explico aí quais são esses outros procedimentos. E os resultados que você pode oferecer, né? Isso. Porque também, eu digo, o Dr. Google, ele nos ajuda, mas nos atrapalha muito, né? Sim. Porque todo mundo abre, vê muita coisa que não é real, ou se forma ali com uma situação, com um conhecimento que às vezes não é fidedigno, né? Aquela situação, e o paciente já vem muito pronto,
né? E a gente tem que colocar que não, né? Que nem todo resultado, tipo, eu não vou conseguir ter o mesmo resultado que você, por exemplo, né? Porque somos faces diferentes, né? Situações diferentes. Então, não é, cada paciente vai ser né? Cada tipo de envelhecimento, por exemplo, é cada resultado que a gente vai conseguir é um. Então, por exemplo, como você falou, se tem que fazer uma cirurgia, o paciente não quer fazer cirurgia, a gente tem que também estar muito estabelecido. Olha, eu vou conseguir provavelmente até aqui. Tudo que a gente ganhar além disso, nós estamos no lucro, né? Mas eu tenho que saber como que o seu tecido responde, como é que está a sua questão funcional, como é que está a sua questão suplementar, como é que está a sua questão, né? Tem que saber tudo, porque a gente é um organismo que uma coisa conversa com a outra, né? Eu não consigo dissociar, né, uma situação da outra e eu não vou ter o mesmo resultado de todo mundo. Então, a gente tem que ter, além da questão da anamnésia, saber o profissional expor até onde ele vai conseguir de resultado. E a importância de ter uma equipe, né, trabalhando. Eu sempre gosto muito de frisar nas nossas conversas aí, tanto é que o podcast ele surge nesse momento que eu e o Leonel, a gente sai para bater papo depois do trabalho, e onde a gente vê como as nossas profissões, eu sou fisioterapeuta, ele é biomédico, como essas profissões se complementam. Sim, como muito. eu posso preparar a pele e depois ele fazer uma harmonização. Fazer harmonização. Do quanto ele vai ter melhores resultados e eu também. E quando as coisas acontecem no passo certo, né, os resultados são somados e são sempre muito superiores, né? Muito bom. É muito bom. Eu acho que dentro da ROF, né, a questão de preparo de pele, eu acho que os próprios dentistas cada vez mais estão prescrevendo como é que eu posso dizer assim, produtos ativos e tudo mais, né, dentro da ROF para ter aquela pele preparada, Com certeza. né, e para se conseguir às vezes ter aquele resultado de um bioestimulador, né, uma pele que às vezes não está ali preparada e não está com os nutrientes, né, balanceados ali. Eu acho que tem uma deficiência no resultado. Eu gosto muito de trabalhar com parcerias. Né? Porque eu acho assim, eu não consigo fazer tudo. Eu sou bem Concordo. assim, não consigo fazer tudo e não me envolvo em áreas que eu acho assim, não tem conhecimento suficiente para aquela área. Então, assim, eu sou muito, né, assim, o que eu faço, eu tenho que ter muita precisão no que eu faço. E as outras coisas, eu sempre gosto de trabalhar muito com parcerias. Então, eu encaminho para fazer o gerenciamento de pele, eu encaminho para ver assim, olha, vamos pedir um examezinho de sangue aí, porque eu acho que está faltando alguma coisinha. Então, já encaminho para, né, um nutrólogo, né, alguém que vai conseguir, então, organizar esse organismo. Mulheres, assim, eu trabalho muito com mulheres que entraram na menopausa ou estão entrando na menopausa. Gente, modificou toda a parte hormonal dessa mulher. A resposta do tecido dela já vai ser completamente diferente. E o profissional tem que estar atento, assim, aí ela fica, como que antes eu tinha um resultado há 3 anos atrás, 4 anos atrás, Marina, e agora? Eu disse assim, calma que daqui a pouco tudo dá certo. Então, eu caminho muito para elas fazerem suplementações hormonais, né, ver o que está faltando, organizar. E elas e eles, porque atendo homens também, se sentem muito à vontade e se sentem muito eles agradecidos, mas de certa forma que, na verdade, não precisa agradecer, porque é uma obrigação nossa como profissionais de saúde, né, como promotores de saúde, conseguir enxergar isso. Ver assim, não, tá tudo certo, porque aí os resultados começaram a melhorar, né, conseguiu ter uma melhor resposta, porque funciona tudo junto, né, então eu acho que a gente conseguir ter isso é muito bom. E às vezes até os profissionais têm muito medo, né, de fazer esse encaminhamento, né, para um outro profissional com medo, vou perder o meu cliente. Pelo contrário, quando você faz isso, tu ganha o teu cliente. Exatamente. Né, porque ele vai perceber isso. Nossa, a Grace me indicou a Marina, né, e a Marina me indicou o Leonel, e quando o paciente, né, cria isso, que ele percebe que só quem tá ganhando é ele, você não perde, né? Só ganha. Só ganha. Só ganha. E é uma mudança que não vai acontecer só na face, né? É uma mudança onde o meu paciente ele vai estar mais disposto, onde ele vai se sentir mais feliz. É uma mudança global aí. Global. E é bem legal, assim. É bem, bem bacana. Meu público maior realmente são mulheres, né? E eu tenho muitas de menopausa. Muitas que começaram comigo não menopáusicas, aí e agora estão. E a mudança delas no período, assim, aquelas que eu falei assim, eu disse, olha, eu não trabalho com essa área, mas eu te indico, faz, porque vai ser muito bom para ti. Elas se sentem, é excelente, é outra resposta, e bem isso, é a resposta global do organismo, é muito, muito bom mesmo, muito bom.
Eu tenho muitas amigas, então a gente está sempre aí conversando sobre estética. E daí faz um tempinho, duas amigas, assim, sei lá, uma semana de diferença, que elas me mandaram mensagem. Grace, fiz bioestimulador e dessa vez eu não vi resultado. Será que o profissional usou uma outra marca? Eu não sei o que está acontecendo, porque é uma profissional de confiança. E daí eu te pergunto para vocês, aí pergunto para o Léo, para a Marina, o que pode ter acontecido para eu não ter tido um resultado que daqui a pouco foi utilizada a mesma marca, foi utilizada da mesma forma, pela mesma profissional? Às vezes, pode ser uma questão de alguma deficiência realmente no organismo, né? Isso pode acontecer porque, assim, as quedas, principalmente hormonais e mesmo de nutrientes, elas modificam, às vezes, rapidamente, realmente de um ano para o outro, elas podem modificar, existirem quedas bruscas disso, então, às vezes, tem que dar uma investigada. Por que que teu organismo, não está aproveitando da maneira correta aquele material que deveria, por exemplo, estimular, dar um espessamento dérmico ali, e ele não está conseguindo, ele deu um resultado muito bom, sei lá, de um mês e depois parece que degradou quase tudo. Então, tem algo mais que está envolvido aí que deve ser pesquisado, né? Porque se foi o mesmo produto, a mesma quantidade, no mesmo nível de aplicação, alguma coisa funcional não está funcionando como deveria, né? Eu acho que deveria ter esse tipo de investigação para ver o que está acontecendo. Então, eu encaminharia para dar uma investigada, né? Ou para uma ginecologista que ia pedir uma bateria de exames mais completa, mas alguma coisa, alguma queda aconteceu aí. Penso Com eu. certeza, eu acho que mesmo profissional, mesmo paciente, né? Com certeza foi a mesma técnica, né? Não Sim. teve resultado. Não é. Hoje eu já nem entro mais no mérito da questão, o profissional fracionou, eu já nem entro mais nesse mérito. Eu acho que isso, né, a gente já deixa de fora, mas eu acredito muito que seja exatamente o que a Marina falou: tem uma deficiência nesse organismo, né? Uma deficiência mineral, uma deficiência enzimática, alguma coisa está acontecendo nesse organismo e é preciso se investigar. E aí a gente lança a mão destes exames que são extremamente necessários dentro da área da harmonização. Né? Então, acho que é fundamental a gente ter isso, ou um encaminhamento, né, para se investigar. Não acredito que seja questões outras questões de fracionamento, por exemplo, que é uma questão que possivelmente os amigos vêm, chegam, perguntam pra gente, né? A gente A sabe. única coisa que eu apostaria em produto, por exemplo, se não fosse pontual a essa paciente. Ela fez e não deu resultado, a amiga fez e não deu resultado, a irmã fez e não deu resultado, e assim sucessivamente. Bom, aí a gente tem que alertar. Bom, então vamos anotar esse lote de produto, vamos entrar em contato com a empresa, porque não estou dizendo que não possa acontecer isso. Pode acontecer, né? Pode acontecer, mas quando é muito pontual, deu resultado comigo, mas não deu resultado com a minha irmã, e nós somos gêmeas. Por exemplo, né? Se fosse uma situação assim, bom, então a gente tem que investigar o que aconteceu ali, porque como que no meu organismo deu tudo certo e com ela não. Né, se, digamos, é muito parecido uma com a outra ali, mas começa a dar falhas com vários pacientes, aí a gente tem que dar uma pensadinha em produto. Perfeito. E, Marina, você tem marcas preferidas? Não precisa falar assim, mas você tem a tua marca preferida de toxina, tua marca preferida de preenchedores, bioestimuladores? Eu tenho assim, eu digo, não é nem tão preferida, eu tenho, a melhor marca é aquela que a gente consegue obter melhores resultados, né? Então, assim, já fazem bastante tempo que eu trabalho com quase sempre os mesmos materiais, porque eu tenho bons resultados com eles, né? Então, isso vai muito, assim, principalmente de ácido. Hoje em dia, os ácidos de boa qualidade, eles são muito semelhantes, né? Em termos de qualidade, assim. Mas, daqui a pouco, eu me identifico muito mais com uma marca, porque talvez eu aprendi a trabalhar com aquele material e eu vou saber que o G-Primer dele vai me oferecer isso, que a consistência é aquilo, que eu sei o nível que eu vou aplicar, que eu vou ter esses resultados, né? A toxina, a mesma coisa, né? Se ela tem um halo maior, um halo menor, como é que age, né? Se o tipo de proporção. Então, eu trabalho normalmente, eu tenho as minhas preferências pelos resultados que eu atingo. Perfeito. Mas estou sempre aberta a conhecer outros materiais. Exato. Sempre quando surge algo novo, eu gosto de Gosto comprar, também. experimentar, observar e ficar monitorando a respeito desses novos materiais, né? Mas eu gosto, é como você, assim, eu sigo dentro
de uma linha de raciocínio de marcas que me entregam resultado e dentro da, sabe? E essa questão de monitorar. Eu gosto muito de fazer esse monitoramento, Sim. né? Já tive problemas com um lote de toxina uma vez e que não funcionou. E foi, de fato, a falha ali daquele lote da empresa. Já tive dois problemas. Uma me ressarciu, a outra disse que não, que foi um problema pontual, então... Aí fica meio estranho, né? Que aí sempre o problema é do operador, nunca tem do laboratório, mas a gente tem que, quando começa a ser muita coisa, né? Muito paciente insatisfeito, a gente tem que ver, bom, então, impossível que eu vou ter errado em tantos pacientes, né? Então, mas eu sou um pouco conservadora, às vezes, com materiais, né? Mas eu sempre gosto também de experimentar, né? Eu gosto de ver, porque daqui a pouco a gente vai ter algumas mudanças que se tornam bem positivas. Mas eu gosto assim, se eu tô tendo um bom resultado, é aquela coisa, time que tá ganhando, a gente não mexe muito para ele seguir ganhando, né? Para ele seguir tendo os bons resultados. E eu vejo muito que hoje a moda é ser natural. Então, quanto mais natural, né, que as pessoas não percebam que eu fiz um tratamento exagerado, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vejo a questão das sobrancelhas, né? Então, quanto mais naturais, elas estão mais lindas. E vejo essa questão também na harmonização. Então, às vezes a gente não precisa de grandes quantidades de produtos. Uma pequena quantidade já vai amenizar aquela ruga, já vai melhorar, né, aquela flacidez. E queria ver qual a tua opinião sobre isso aí, desses tratamentos se tornarem cada vez aí mais suaves e deixar esse rosto jovem, natural e que as pessoas não percebam. Porque eu vejo muita paciente buscando isso. Eu não quero que as pessoas vejam que eu fiz procedimento. Eu amo a naturalidade. Eu gosto muito. Muito, muito, muito. Sempre foi minha linha. Já perdi pacientes, já acabei tendo que dispensar pacientes que queriam algo muito over, assim, não, eu quero mais, quero mais, quero mais. Principalmente quando estava uma época muito de lábios, sabe? Botavam 1 ml, mas eu quero mais um, mas eu quero mais um. Eu disse, não vou mais fazer nada aqui, porque já tá ficando bem estranho, né? Então, eu busco muito a naturalidade, até pela faixa etária que eu atendo. Então, são pacientes que realmente elas buscam isso. E é sempre as mesmas queixas, né? Marina, eu tô derretendo, né? Marina, me ajuda porque eu tô derretendo. É sempre a minha primeira queixa, assim, que vem. E ela, mas eu quero fazer algo que não pareça que eu fiz. E aí, aquela coisa, é envelhecer o mais jovem possível, né? Eu não tô dizendo que uma mulher de 20, ela tem que parecer uma menina, desculpa, a mulher de 40 tem que parecer a menina de 20. Mas ela tem que estar bem nos seus 40. Né? A gente não vai conseguir trazer a mesma pele que tinha com 20, porque é muito difícil, mas eu consigo obter vários resultados positivos, que ela não fique com todas as quedas, que uma mulher hoje de 40, né, ela é a mulher quase de 20 de muito tempo atrás, de 30, né, vamos botar 30, de bastante tempo atrás. Né? Então, por quê? Porque a gente tem hoje mais informação e os tratamentos também, eles nos favorecem a isso. Eu sou muito fã de tratamentos com bioestímulo. Né? Muito fã mesmo, assim. Eu gosto muito dos bioestimuladores, sejam eles sólidos ou sejam eles injetáveis, né? Tanto os fios quanto os outros tipos de bioestimuladores. E eu gosto de refinar com os preenchedores. É aquela coisa, eu vou colocar o preenchedor na onde teve a sua queda ou aonde vai conseguir proporcionar o seu rosto da melhor maneira. Mas eu não gosto de grandes transformações. Eu gosto da beleza natural. Então, ser naturalmente bonito, eu acho que é a coisa melhor que tem. E eu acho que a Hoff de uma maneira geral, acho que ela passou por aquela fase... Over, né? Assim. Demais, sabe? O Malar parecia aquele carinha dos Jogos Mortais lá, que vai pedalando, né? Com aquele malarzão, assim. Então, eu acho que hoje a gente tem um tratamento mais globalizado de uma forma em geral, né? Dos profissionais em gerais, né? Hoje se preocupa muito mais em colocar... vou trabalhar com 5 ml e não trabalhar 3 ml num lábio, 3 ml num malar, né? E sim uma forma mais global de se tratar. Eu tô vendo a Hoff esteja indo por esse caminho. Ainda a gente encontra aquelas coisas exageradas, né? Mas eu acho que já passou. Assim como os bioestimuladores, né? Um tempo atrás, se a gente for observar, era aquela coisa, bioestimulador na face inteira. Passava-se um tempo, mais uma outra sessão. Passava-se um tempo, o paciente estava ficando arredondado, né? E hoje já, né, de cair em cima de estudos e tudo mais, se percebe que precisa ser estrategicamente colocado esse bioestímulo pensando no resultado futuro.
né? Eu acho que todo tipo de tratamento tem uma linha que a gente gosta bastante, que acredito que vocês também, que a gente chama de tratamento 360, que ele não vai ser transformação, ele é uma construção de resultados. E isso vai para tudo, assim, por exemplo, uma pessoa que começa a malhar, ela não vai ter um resultado se ela começar a malhar hoje, daqui a 2 meses ela vai estar super top. Não é isso, é uma construção, é gradativo para ela poder daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, né, ela tá com um resultado melhor, porque ela vai cada dia, né, aperfeiçoando aquilo um pouco e educando seu organismo daquela maneira. Eu penso na harmonização dessa mesma maneira. Eu gosto muito de tratamentos 360, que normalmente eu tenho um planejamento do meu paciente durante todo o ano. Né? Ele sabe quando ele vai fazer o gerenciamento da pele, que eu encaminho, ele vai fazer o bioestímulo, porque é necessário em tal época do ano. Os pacientes que utilizam fios, eles vão dar a manutenção do seu lifting de tanto em tanto tempo, a manutenção do seu preenchedor, a manutenção da sua toxina, e aquela coisa, ninguém sai transformado, né? Mas vai mantendo os resultados. Aí fica aquela coisa, mas passou os anos, você não envelheceu? Não. Aí é a água que eu tô tomando que tá fazendo. Olha aí, gente, uma super dica que a doutora Marina Madruga acabou de dar aqui, ó, para todos os profissionais, né? A programação. Faz uma programação, gente, é o melhor tipo de tratamento. Eu vejo assim, ó, a programação do seu paciente, você tem um paciente, isso até é uma dica de consultório mesmo, né? De clientela. Se faz um paciente, não tem que chegar lá e passar um orçamentão do seu paciente. Divide ele no ano, né? Fraciona esse paciente. Lógico, escuta a queixa dele, faz uma anamnese extremamente detalhada, mas depois coloca, ó, seu tratamento é assim, assim, assado, daqui a 2 meses você volta para fazer isso, daqui a nananana. E aí, o seu ciclo dentro do seu consultório, falando até mesmo na parte do consultório mesmo, do gerenciamento do consultório, você vai ter sempre uma transição de pacientes constante lá com você. E seu paciente vai ser fiel. Tem mais isso, porque ele se sente sempre cuidado. Ele não vai ser um paciente pontual. Eu vou lá na Grace, eu quero só a toxina. Então tá, tchau, beleza. Aí ele não vai fidelizar. Mas se você coloca todo esse cuidado para o paciente, não, eu vou cuidar de você. A partir de hoje eu começo a lhe cuidar. Então, a gente tem um compromisso, assim, sabe? Não pesa financeiramente para o paciente. O consultório está sempre com um giro de paciente. O seu paciente sempre vai ser o seu melhor cartão de visita, porque vai ter os melhores resultados. Aquele paciente vai se manter sempre numa posição muito, muito favorável. Ele não chega lá, não faz uma grande transformação e volta, por exemplo, daqui a 2 anos, precisando de uma nova transformação. Ele vai estar sempre em manutenção. E é a melhor propaganda. E vai te trazer outros pacientes também. E isso eu vejo uma preocupação aí dos profissionais em captar cada vez mais clientes, pacientes. Tá, mas aqueles 100 pacientes que tu já avaliou, que tu já realizou procedimentos, né? De repente, esses 100 vão estar deixando teu consultório sempre lotado aí. É a melhor coisa. E vão estar satisfeitos, felizes e recomendando o teu trabalho aí para outras pessoas também. E é a melhor coisa. Além de ser a melhor propaganda, é você ter fidelidade de clientela, eu acho que te qualifica muito como profissional. Né? Do paciente chegar e dizer assim, eu não troco o Leonel. Uhum. Não troco. Mas a Marina faz muito bem. Não, eu não troco o Leonel. Eu espero. Ele só tem agenda para o mês que vem. Eu espero ele. Sabe? Quer melhor resposta do que isso? Não é? É muito bom quando você tem isso, assim, eu confio, eu me entrego, eu vou lá, eu fecho o olho e tá tudo certo, porque eu sei que eu vou ter aquela entrega. E os pacientes sempre estão ali com a gente, é muito bom. Eu gosto muito disso, né? Eu não procuro a quantidade dos meus pacientes, né? Eu tenho a qualidade deles e eu me sinto muito orgulhosa disso, assim, eu tenho os meus fiéis, lógico, sempre tenho pacientes novos que vão surgindo até por indicação desses meus pacientes já de bastante tempo, mas eu tenho muitos pacientes que são nessa levada de ser todos tratamentos sempre anuais e eles se sentem muito bem e eu também, porque os resultados são mais visíveis e mais preservadores, assim. Eu tenho uma amiga que foi fazer a avaliação com o Léo. E daí ela chegou lá pedindo o que ele achava que tinha que ter de mudança, quem sabe vamos botar um pouco mais de boca. E daí o Léo é sempre super sincero. E daí ele disse, não, a tua boca tá perfeita, eu não vou mexer nela. Eu vou colocar um bioestimulador, eu vou fazer um ácido hialurônico aqui, mas na tua boca eu não vou mexer. Perfeito. E daí ela chegou assim, ó, toda empolgada. Ele disse que a minha boca é perfeita. Isso é muito bom, né? Muito bom. É gostoso. E a gente tem que ser, dentro dessa linha que a gente vem conversando aqui mesmo, né? A gente tem que ser sincero, tem que ver o que é cabível, o que vai ser em excesso, né? Eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira, né? De uma forma globalizada com os nossos pacientes, nossos clientes.
Marina, com relação aos fios, né? Eu quero te sugar o máximo com fica à relação aos fios. Nos pacientes, no geral, é por onde você começa dentro da harmonização ou isso vai depender? Depende um pouco, mas no geral, quando eu tenho quedas, né, aí depende, tudo depende um pouco assim. Por exemplo, se eu tenho uma pele muito fina, fotoenvelhecida, alguma coisa assim, eu preciso primeiro aumentar um pouco essa espessura para depois eu sustentar. Né? Então, normalmente, o meu planejamento, ele vai, se eu preciso primeiro de um preparo dessa pele, né? Se fosse botar numa sequência, precisaria primeiro ver um preparo dessa pele, depois, se eu preciso ou não aumentar essa espessura com uma sessão de bioestímulo, por exemplo, alguma coisa que eu consiga ter esse aumento. A toxina, ela pode ser antes, porque muitas vezes para eu sustentar, eu preciso desprogramar uma musculatura, porque senão eu fico com forças antagonistas, então muitas vezes a toxina vem antes dos fios por causa disso, e isso também vai em favor da gente ter conhecimento anatômico, o que que a toxina faz, por que que ela age, né, um exemplo assim, porque às vezes eu vejo muita gente no automático também na nossa profissão, né, o pessoal não sabe nem direito o que está fazendo, eu digo, gente, calma aí, pensa um pouco, né, o que que está acontecendo, então a toxina muitas vezes ela tem que ir antes, porque se eu vou trabalhar tracionando num sentido, se a força do músculo segue para o outro, tem que relaxar ele para poder sustentar de uma melhor maneira. Então, normalmente vai nessa sequência de eu gerenciar a pele, bioestimular se necessário, desprogramar, elevar e preencher refinando. Eu sempre digo que dentro dessa área, a gente precisa ter um pensamento lógico, sabe? É uma anatomia um pouco diferente daquela tradicional que a gente é acostumado a estudar, né? Porque a gente acaba olhando como que isso tudo funciona em sinergia, né? Tipo, e se a gente começa a pensar, se nós pensarmos pelo lado lógico, toda a programação do tratamento, ela vai ter uma sequência. Sim. Né? Principalmente na aula de toxina, eu sempre penso assim, ó, pensa o que você quer como objetivo, pensa o que cada músculo faz, e aí você pensa o que a toxina vai fazer se você aplicar naquele ponto, né? Mas assim, te respondendo dos fios, em termos dos procedimentos que eu vou ter um resultado mais visível, sim. Né? Eu desprogramo e depois eu coloco os fios. Aí eu sustento e eu preencho. Essa questão de preencher, ela pode ser em pontos específicos de sustentação facial junto com os fios ou num terceiro momento, no caso, depois que eu avalio o que os fios fizeram e aí, assim, eu vou preencher pontualmente. Perfeito, Marina. Tem uma frase que tem no teu Insta lá, que eu tava olhando ontem e que diz sobre esse podcast de hoje. Quando o foco é em si mesma, a mulher que está com o foco em si mesma não quer guerra com ninguém. Ai, não quer mesmo. Eu acho que essa frase, assim, ó, define o podcast de hoje. E é verdade, sabe? Eu vejo muito isso em mim, eu vejo muito isso nas minhas amigas, nas minhas familiares, nas minhas pacientes. E eu acho que é isso, né? A gente tá bem consigo mesmo. Eu não tô preocupado. Todo esse papo que a gente teve hoje, eu não estou preocupado com a concorrência, eu quero agregar colegas comigo, né? Eu não quero ter todos os pacientes, eu quero ter os pacientes que sejam fiéis comigo, porque eles vão manter o meu negócio e eu vou ficar satisfeito com os resultados, né? Eu não quero ter todos os alunos, eu quero ter os meus alunos que eu posso ter as referências da aluna de todas as idades, mas que vão, né, elevar o meu nome como professor, né? Então, eu quero ter a sinceridade de poder falar o que eu penso e a maneira que eu me exponho ao meu paciente. Então, eu acho que é isso, a gente tá bem consigo mesmo, a gente não quer guerra com ninguém, a gente só quer paz e que todo mundo consiga ter os melhores resultados. Isso aí. E tu realiza atendimentos em Pelotas? Em Porto Alegre, isso, só um breve assim, por que Pelotas, né, que todo mundo pergunta. Eu morava em Pelotas, né, então minha carreira profissional começou lá, e eu tenho então a minha matriz, que é lá, né, a sede da minha clínica que eu botei foi lá, então é muito difícil eu desapegar, e não vou desapegar, até porque eu atendo muito tanto a cidade quanto a região sul do estado ali, então eu tenho um consultório em Pelotas, que eu atendo 2 vezes por semana lá, e tenho consultório em Porto Alegre também, né, e aí nesse meio tempo eu dou aulas, mentorias e coordeno especialização, mas eu tô um pouco assim, entre esses dois consultórios, até porque teve um ano que eu viajei tanto, gente, para trabalhar, para dar aula, que onde eu menos dormi foi na minha casa, e algo estava errado, né, então agora eu tô nessa situação, mas mantenho os dois atendimentos.
momentos. Divido a minha semana. A gente entende bem, né, Grace, sobre viajar A gente bastante. viaja bastante, também dá aulas em pós-graduações por todo o país. A gente atende em várias cidades no interior, em Canoas, que é aqui pertinho. Sim. E então, nossa vida também é super corrida. Então vocês me compreendem. Só que às vezes a gente Total. tem que dar às vezes eu digo, dar um passo atrás, às vezes é dar 2, 3 na frente, né? Com Então, certeza. algumas coisas eu me desapeguei, foi difícil. Né? Até mesmo a odontologia convencional foi uma dificuldade do desapego. Sofri para desapegar, assim, ó. Não fazia nada, gente. Não fazia nada de odontologia convencional. Mas não me desfazia de nada do consultório. Era uma coisa, assim, ó, preocupante, sabe? O apego total. E foi muito legal quando eu consegui desapegar. E assim mesmo, eu não queria deixar ninguém na mão. Tipo, o dar aula, o atendimento, eu não sei o quê. E às vezes eu não estava me priorizando. Né? Não estava priorizando algo que era muito importante, né? Algum momento, assim, de sentar para brincar com a minha filha, por exemplo, né? Porque eu estava muito cansada e aquilo ali me irritava, digamos assim. É feio falar assim, mas era, tô tão cansada, eu tenho que estar brincando aqui. E agora é muito prazeroso. Então, às vezes, a gente fazer essa troca também é muito bom. É que é difícil você ter essa noção quando você está no meio daquele turbilhão, né? A gente não pensa. Quando tá, às vezes, no meio do turbilhão, a gente não pensa. Então, às vezes, organizar e conseguir pontuar tudo é bom e se torna mais leve. E a gente quer sempre dizer sim, né, para os Sempre, convites. sempre. E às vezes o importante é dizer não também. Marina, estamos indo já para a finalização desse nosso episódio, que foi com certeza maravilhoso. Ai, adorei. Foi um prazer te receber aqui. Para quem quer ter cursos, mentorias com você, qual a tua rede social, aonde estes alunos podem te encontrar? Então, pode procurar no @doutora Marina Madruga, né? O telefone de contato, todas as informações vão estar ali na bio. Pode falar com a Lid, o nome dela é Lidiane, mas todo mundo chama de Lid. A Lid passa todas as informações, manda para vocês por WhatsApp, ou pode chamar mesmo ali no Instagram, que a gente passa todas as informações ali. Lembrando aí para o pessoal dar o seu joinha, curtir aqui o nosso podcast, encaminhar aí para suas amigas, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, esse vídeo que tá inspirador. E se não seguir aí nas redes sociais, Beleza Pode, Professora Grace Machado, Leonel Bosa e Instituto Thomas Bosa. É isso aí, gente. A gente está aqui finalizando então o nosso episódio com a doutora Marina Madruga, onde a gente trouxe uma conversa muito gostosa sobre harmonização facial e também fios de PDO, principalmente, não é, Marina? E eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes, lembrando que para você que não conseguiu finalizar, não conseguiu assistir todo o episódio, às vezes no YouTube, nós também estamos no Spotify. Né? E aí você pode curtir lá também, escutar todos os episódios enquanto você está no trânsito, enquanto você está em uma viagem. Estamos no Spotify Beleza Pode e também no YouTube Beleza Pode. E comente aqui embaixo de que local você é, da onde você está falando e quem você gostaria de ver aqui no Beleza Pode. Isso aí, gente. Digam os profissionais inspiradores de vocês, que a gente vai atrás deles e nós vamos trazê-los aqui.